Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, você empreendedor, empresário, comerciante, lojista, trabalhador, profissional de todas as áreas, você família. Que alegria nesta manhã de sexta-feira estarmos aqui juntos, reunidos na presença de Deus para rezarmos o texto do empreendedor, buscando em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar no negócio. Já começo pedindo a você para deixar o seu like, deixar seus comentários e compartilhar o texto do empreendedor para que outras pessoas também possam vivenciar dessa graça. E vamos invocar sobre nós a força do alto, a força do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E na série sobre o livro de Provérbios, nós vamos nessa sequência com 3 citações bíblicas que mostram a importância da comunicação e a negociação. Então, hoje nós vamos meditar em Provérbios, capítulo 15, versículo 1. Provérbios 15, versículo 1 diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, uma coisa muito importante na nossa vida, comunicação. Existem vários constrangimentos, conflitos que acontecem no dia a dia, seja em convivência, seja em equipes de trabalho, em equipes de missão também, porque muitas vezes somos falhos na comunicação. Somos falhos no sentido de não falar, e somos falhos no sentido de não saber transmitir, e somos falhos no sentido de não saber escutar também. É porque na comunicação existem os ruídos, uma mensagem é transmitida, mas existem ruídos que faz com que a mensagem chegue distorcida no seu ramo final. Mas dentro do empreendedorismo, essencial para o atendimento ao cliente. Então, se você trabalha, se o seu empreendedorismo, se a sua empresa, o ramo de atividade dela seja comercial, ou seja, prestadora de serviço, você vai precisar ter clientes. Se você vende um produto, você tem clientes. Se você vende um serviço, você também tem clientes. Então, a gestão de crise é essencial para o atendimento ao cliente, a gestão de crises. Não é porque eu estou passando por uma barra pesada, seja com o meu negócio, seja com a minha família, seja com os meus próprios conflitos interiores, que eu tenho que descontar, né, no cliente. A gente costuma dizer, quando a gente tem problemas, está passando por alguma base forte, pesada, a gente costuma dizer, né? O problema é seu, mas a cara é do outro. Então, na minha forma de me comunicar, de atender, eu não posso levar o meu problema e descontar no outro, né? A minha dificuldade. Responder com profissionalismo a uma crítica ou reclamação desarma o conflito e preserva a imagem da empresa. Por isso a importância da gestão de crises, onde eu tenho o autodomínio. Se eu tenho o autodomínio de mim mesma, se veio uma crítica, se veio uma reclamação, eu não posso jamais permitir que eu sangue da gente ferre. A gente não é de açúcar e nem é pedra. Então, quando vem as críticas, quando vem as perseguições, as reclamações, o sangue sobe. E aí você tem que fazer o quê? Respirar fundo, manter o equilíbrio, acalmar os seus nervos e, com delicadeza, com sabedoria,
com profissionalismo, saber responder na forma certa. Saber responder na altura certa, no tom certo, fazer o filtro do que verdadeiramente foi criticado, do que foi falado, do que foi reclamado, filtrar e tentar converter, né? Eu recebi uma pedrada, eu não vou devolver a mesma pedrada, mas eu vou pegar aquela pedra, converter e construir um castelo. Eu vou apresentar algo bonito para desarmar o conflito e preservar a imagem da empresa, a imagem da tua marca, a imagem do teu negócio, né? O negócio é a cara do dono. Então, qual é a cara que você está apresentando de fato para o seu cliente? Então, que nesse dia de hoje, o Senhor nos conceda essa graça de termos o autocontrole, a autogestão das nossas crises e com a paciência, a tranquilidade e com o profissionalismo agir da melhor forma possível, de uma forma que satisfaça o cliente e preserve a imagem da empresa, a imagem do teu negócio, a imagem da tua marca. Amém? E vamos pegar a nossa arma de batalha, porque batalhas espirituais nós vencemos também com as armas espirituais. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que você possa empreender com Jesus no centro do seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel.
Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, convido você a colocar diante de Deus os seus clientes, clientes novos, clientes antigos, clientes que são fãs. Reza por cada um deles, apresenta diante do Senhor também os teus fornecedores, colaboradores, funcionários, sócios, líderes, as pessoas que de uma forma direta ou indireta estão ligadas ao teu negócio. Que o Senhor visite cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, vamos rezar, pedindo a Deus a graça para vencer as forças contrárias que nos impedem de fazer a vontade dele, de Deus, todos os dias. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus,
tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, reze pela sua vida financeira e a vida financeira do seu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. Quinto mistério, o mistério da gratidão. Hoje é sexta-feira, agradecendo ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas no seu negócio durante toda esta semana, as bênçãos e as providências que Deus vai derramar também no dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Convido você nesse momento, sexta-feira, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Vamos consagrar a Ele os nossos negócios, empreendimentos, empresas, consultórios, laboratórios, clínicas, ateliês, pizzaria, confeitaria, oficinas, mecânicas, marcenaria, ou seja, o ramo de atividade, o teu profissionalismo, a tua família.
Coloca tudo diante de Deus, consagrando no seu coração e rezemos com fé, com confiança. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão, tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, do nosso comércio, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todos esses ambientes que Te são apresentados nesse momento. Visita cada um deles, acolhe, Senhor, no Teu coração sagrado. Recebe cada ambiente, Senhor, cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Finalizando o texto do empreendedor, agradecendo a você que reza conosco e te faço esse convite para você, deixar teu like, deixar teus comentários, compartilhar para que este texto chegue em outros negócios também, onde outros empreendedores, empresários, comerciantes, lojistas, profissionais possam buscar em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Que o Senhor nos visite, derramando sobre nós a sua luz, o seu amor, a sua graça, a sua bênção poderosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima sexta-feira, um ótimo dia de trabalho, de conquistas e de vitórias. Não para não, viu? Avança, porque avançar é decisão. Obedece que acontece. 2026, não retrocedemos, nós avançamos. Eu sou a Rose, missionária da comunidade Missão Resgate. Nós estamos juntos na batalha até o céu. Tchau, povo de Deus. Amanhã, às 6h30 da manhã, estamos de volta com o texto do empreendedor. Tchau, povo de Deus.